Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à abertura do Encontro da Primavera 2021, Sociedade Teosófica no Brasil, terceira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Estamos gravando, então caso alguém haja aqui que não queira aparecer, por favor feche sua câmera. E vamos então dar início à nossa abertura de hoje. Antes, aproveito então para falar sobre os 3 objetivos da Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica apresenta 3 objetivos. O primeiro, formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, sexo, credo, casta ou cor. Segundo, encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. Terceiro, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. A Sociedade Teosófica também apresenta uma missão. A missão da Sociedade Teosófica é servir à humanidade cultivando uma compreensão e realização cada vez mais profunda da sabedoria perene, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Destacamos as atividades diárias realizadas pelas lojas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que apresentam programações diárias com horários diferentes. Essas programações podem ser encontradas nos diversos sites da Sociedade Teosófica, na internet, no WhatsApp e no site da Seção Nacional da Sociedade Teosófica. Essas são as lojas que realizam atividades pelo Zoom e também presenciais, algumas delas. Loja Conde Saint-Germain, às segundas-feiras, Loja Himalaia, às segundas-feiras, Loja de Marajadasa, às terças, Loja Blavatsky, às quartas-feiras, Loja Perseverança, às quintas, Loja Nirvana, às sextas, Loja Rio de Janeiro, aos sábados. O tema do Encontro da Primavera 2021 é frequências vibracionais favoráveis ao trabalho teosófico. Nesta noite temos a presença de um convidado especial, Marcos Rezende. Marcos Rezende é o carioca, ele já foi presidente da Seção Nacional e atualmente mora em Brasília. Antes de passarmos para o nosso querido Marcos Rezende, nosso convidado especial da noite, nós faremos uma singela homenagem ao José Jorge, membro do Rio de Janeiro, muito atuante, há mais de 40 anos, membro da Sociedade Teosófica, que fez sua passagem aos planos espirituais. Então faremos o mantra da unidade e seguiremos com essa singela homenagem. Um momento de recolhimento, mantra da unidade, Annie Besant. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Estão abertos os trabalhos desta noite. Podemos então passar para a homenagem ao José Jorge. Sérgio, por favor, obrigada.
Ana, deu um probleminha. Sim. O vídeo sumiu daqui da minha... Está prontinho para compartilhar. Hã? Deixa que eu vou tentar, tá bom? Tá bom. E assistir eu me lembro da Ana Cristina. Então, no teu diploma está dizendo lá que a fraternidade branca, né, e papapá, e a sociedade teosófica admitem você como membro, não sei o quê. Então, a nossa ligação, ela às vezes transcende a própria sociedade teosófica, né? Então, essa egrégora aí vai mais longe do que a gente pode pensar, né? Conseguiram ouvir? Conseguimos. Vamos passar novamente. E assistir eu me lembro da Ana Cristina. Então, no teu diploma está dizendo lá que a fraternidade branca, né, e papapá, e a sociedade teosófica admitem você como membro, não sei o quê. Então, a nossa ligação, ela às vezes transcende a própria sociedade teosófica, né? Então, essa egrégora aí vai mais longe do que a gente pode pensar, né? Muito bem. Muito bem. Maravilha. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi uma homenagem de um trecho em que o nosso querido irmão José Jorge participava de uma reunião de loja teosófica no Rio de Janeiro. E essa reunião, o assunto dessa reunião era então o trabalho de loja. E o nosso irmão deu aí a sua contribuição nessa reunião. Como ele mesmo falou, essa nossa ligação, ela vai muito mais além, né? Ela se estende aí por essa egrégora. Então, todos nós aqui estamos unidos, mais pelo espiritual do que possamos imaginar. A nossa família teosófica é uma família espiritual. E nesses momentos em que temos que nos separar momentaneamente, é também um momento para que a gente possa meditar e ter confiança nessa verdade. Não precisamos entrar em desespero, por mais que seja difícil para nós. Nós precisamos entrar em meditação, refletir bastante sobre os ensinamentos teosóficos que estamos aqui atendendo, estudando, e assim colocar em prática em nossas vidas, por mais difícil que seja. Então essa é a nossa homenagem ao nosso querido irmão José Jorge, atuante, membro há mais de 40 anos da Sociedade Teosófica, que partiu há poucos dias, um pouco mais de uma semana. Que nosso irmão receba então essa nossa homenagem e nosso agradecimento por fazer parte de nossas vidas e agora está presente em nossos corações para sempre. Namastê, meus irmãos. Bom, vamos dar seguimento. Então agora eu convido o nosso irmão Marcos Rezende para abrir o seu microfone e nos dar a graça da sua palavra. Querida Ana Cristina, queridos amigos, irmãos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo
e de outros locais que estejam participando dessa reunião, viu Marcos e Aberta, de São Paulo, né? Muito honrado com esse convite de estar na abertura desse encontro da primavera. Eu já estive em outros encontros da primavera presenciais, né? É uma alegria para mim também estar presente nessa singela homenagem ao querido amigo, irmão José Jorge, que durante mais de 40 anos se dedicou à Sociedade Teosófica, não só à Sociedade Teosófica, mas à maçonaria, chegou ao grau 33 da maçonaria, aos movimentos internos, né? Um irmão que sempre foi muito generoso, muito dedicado, muito fraterno. E a gente sabe que todos nós estamos de passagem nessa veste física, né? Mas que a vida é eterna. A gente sabe disso. Então, por mais privados que a gente possa estar do contato físico com o querido irmão José Jorge, nós sabemos que ele faz parte dessa grande egrégora que vai além da própria Sociedade Teosófica, que é a egrégora daqueles que procuram servir a humanidade, né? Procuram, de alguma maneira, receber as influências mais elevadas, as influências dos santos seres, as influências dos planos mais sutis da natureza, para verter no mundo uma energia de bem, uma energia de paz, uma energia de sabedoria, uma energia de amor. E nisso tudo nós continuamos muito ligados ao José Jorge, e essa ligação ela transcende uma encarnação, né? Ninguém dedica 40 anos com todo esse trabalho aos movimentos internos, à maçonaria, sem ter uma trajetória ao longo de várias vidas já servindo essa causa. Então, continuaremos unidos ainda por muitas existências, né? Muito, muito legal poder estar nesse momento junto com vocês, nessa homenagem. Tentando agora entrar no tema que foi sugerido, que não é um tema fácil, né? Frequências vibracionais favoráveis ao trabalho teosófico. É um tremendo desafio. Eu não tenho nada pronto, não vou ler nada aqui, né? Nós vamos aprender juntos. Eu vou aprender com o que eu vou falar, que eu não sei ainda o que é falar, eu tenho alguma linha para desenvolver, mas eu acho que o bacana da Sociedade Teosófica é isso, é esse espaço de aprender juntos. Isso, para mim, é a coisa mais fantástica que ela tem, né? E, já de antemão, eu queria lançar a ideia que há uma diferença entre aprender e acumular conhecimentos. Porque aprender é algo que a gente faz num nível mais elevado, principalmente quando a gente está explorando juntos, várias mentes tentando entender juntos alguma coisa, né? Tentando compreender, que é muito mais do que simplesmente registrar informações e acumular conhecimentos. Porque qualquer pessoa mais intelectualmente capaz, ela pode ser um erudito, ela pode acumular conhecimentos, mas o que nos interessa é a sabedoria. E a sabedoria, ela é necessariamente uma atitude na vida, um modo de viver, um modo de se relacionar. E todo o vasto conhecimento, toda a vasta literatura que foi produzida aí ao longo de quase 150 anos de existência da Sociedade Teosófica, o grande valor dela é quando ela provoca em nós uma compreensão mais ampla, uma compreensão mais vasta, que não é dissociada de um viver mais sábio, né? Então, eu vejo que não basta ser um erudito. Às vezes, a erudição exagerada pode até atrapalhar. O que nos interessa mesmo é a teosofia enquanto sabedoria, sabedoria no sentido mais profundo que tem a ver com o viver de cada um de nós. E, para isso, servem as lojas e os grupos teosóficos, mas que as pessoas possam aprender juntas. Agora, entendam bem, a Helena Blavatsky fez uma afirmação que eu
às vezes, gosto de citar, referente à sociedade teosófica, porque no livro A Chave para a Teosofia, o último capítulo ele é todo dedicado ao futuro da sociedade teosófica, né? E ela faz uma referência dizendo assim, que várias iniciativas, como as da sociedade teosófica, fracassaram, porque mais cedo ou mais tarde elas se transformaram em seitas, em crenças, perdendo a vitalidade que somente a verdade viva pode proporcionar. Isso são palavras da HPB lá nas últimas, talvez na última página ou na penúltima página do livro A Chave para a Teosofia. Ela diz que iniciativas semelhantes fracassaram na medida que elas se transformaram em seitas, em crenças, perdendo a vitalidade que somente a verdade viva pode proporcionar. Isso é um desafio para nós, isso é um alerta para nós. Porque a nossa mente humana ela tem uma tendência muito rápida em gerar crenças, né? Em adotar crenças. E nem sempre as crenças fazem a gente viver melhor, fazem a gente se relacionar melhor, fazem o nosso coração florescer em atos de bondade, ou a nossa mente se abrir para o outro, para o próximo, para a vida, num sentido mais amplo, né? Então, o lema da sociedade teosófica é: não há religião superior à verdade. Ela não possui essa verdade, porque a sociedade teosófica, enquanto instituição, ela não tem uma crença própria, não. Ela não tem um credo oficial, né? A própria HPB, numa outra passagem, numa publicação numa revista francesa chamada Le Lotus Bleu, e inclusive também consta dos Collecting Writings, ela disse assim que a sociedade teosófica, enquanto instituição, ela não aceita nada, não acredita em nada e não ensina nada. Olha só que coisa estranha, aparentemente. Por quê? Através da sociedade teosófica foi colocada a existência dos Mahatmas. Através da sociedade teosófica, muitas ideias foram colocadas, apresentadas ao mundo, ideias que eram comuns no Oriente, mas que eram muito estranhas no Ocidente, há mais de 100 anos atrás, né? Ideias como reencarnação, como karma, como evolução, como perfeição, como planos da natureza, os 7 raios, enfim, você vai ver uma vasta literatura trazendo conhecimentos, no caso aí, às vezes informativos, enquanto eles não trazem um efeito transformador na nossa vida, eles são apenas informação, né? Agora, quando a gente compreende de uma maneira real, de uma maneira interna, que a gente descobre a verdade relativa ao ensinamento, aí o poder transformador vem. Então, a sociedade teosófica, por que ela, instituição, não aceita nada, não acredita em nada e não ensina nada? Porque quem faz isso são seus membros, né? Então, os membros são totalmente livres para acreditar ou deixarem de acreditar no que quiserem. Até a própria existência dos mestres, dos Mahatmas, não é o ensinamento oficial da sociedade, né? As cartas estão lá na biblioteca em Londres, né? Quem quiser vai lá ver, folheia, né? Elas estão como fato histórico. Agora, isso não é um ensinamento oficial da sociedade teosófica. Por quê? Porque ela, para poder congregar pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes, de nível social diferente, né? De raças diferentes, enfim, ela não pode ter uma posição oficial. E aí ela é o espaço onde as pessoas se encontram para aprender juntas, para, de alguma forma,
tentar decifrar os mistérios da existência com e sem o auxílio de toda essa literatura. Então, eu vejo que a gente tem que ter o cuidado ao adotarmos crenças, porque todos nós temos alguma forma de crença. A crença em si, ela não é um problema se ela não for uma coisa estratificada ou estagnada, né? A crença eu vejo sempre como os degraus de uma escada, que você tem que pisar em um para tirar o pé de um e botar o pé no outro degrau acima e tirar o pé e botar no outro degrau acima. E assim, as crenças que a gente cria, as nossas convicções, as nossas verdades, entre aspas, elas vão sendo polidas, elas vão sendo refinadas, elas vão sendo transformadas em compreensões sempre mais e mais profundas, né? Vejam que a missão da Sociedade Teosófica, que a Ana Cristina leu aí bem na abertura da reunião, ela fala nessa coisa de uma compreensão e realização cada vez mais profundas da sabedoria atemporal. Inclusive, Ana, você leu aí sabedoria perene, mas o Conselho Nacional da Sociedade Teosófica no Brasil já até decidiu de uma forma regulamentar, vamos dizer assim, que a tradução correta é sabedoria atemporal, porque em inglês é ageless wisdom, uma sabedoria sem idade, né? Uma sabedoria fora do tempo. Porque quando a gente fala sabedoria eterna ou sabedoria perene, essas palavras também existem em inglês e elas dão um sentido de continuidade no tempo. Enquanto que o sentido da missão que foi aprovado pelo Conselho Internacional é uma sabedoria atemporal, que ela está fora do tempo, né? Só isso aí já dá para a gente ver que teosofia ou sabedoria atemporal, que seria a mesma coisa, é muito mais do que uma coletânea de livros de autores maravilhosos, destacadíssimos, né? Essa teosofia ou sabedoria atemporal, ela é imemorial. Ela existe, sempre existiu e sempre vai existir enquanto o universo existir, né? E mesmo assim, no universo cíclico, né? que é criado e destruído ciclicamente. Uma sabedoria da natureza, uma sabedoria do universo. E nós somos os estudantes dessa sabedoria. E ao formularmos os nossos estudos, e aí que vem o grande valor do grupo teosófico, da loja teosófica, às vezes as pessoas não percebem o grande valor de aprender juntos. Porque há uma diferença em a gente simplesmente trocar informação, né? Trocar informação, qualquer pessoa mais lida pode dar palestra, né? Pode passar informação. E primeira coisa que a gente tem que evitar para atrair essa verdade viva que a Blavatsky fala, para que ela venha a nós e traga essa vitalidade própria, né? A primeira coisa, não tem que ter autoridade, ou seja, não tem que ter quem sabe e quem não sabe. Às vezes, na sociedade teosófica, a gente faz isso. Fulano sabe muito. E aí é só aquele fulano que dá palestra. E aí fica aquela coisa dos que sabem e que não sabem, né? Um vai falando, o outro vai aceitando, vai falando, o outro vai aceitando. Tudo bem, você acaba absorvendo uma série de conceitos muito interessantes, mas que não são a verdade, porque a verdade é um estado interno, é um estado da consciência que percebe, que vê, que compreende por ela mesma. E não apenas aquela que ajusta, que aceita, que imita, que recebe passivamente qualquer informação e registra, né? A verdade ela é sempre transformadora, porque ela é um estado da consciência e ela não pode ser transportada no tempo, porque ela é sempre no agora, né? E no outro instante ela tem que ser descoberta de novo. A repetição da verdade passada já não é a verdade, já é memória, já é repetição. E a repetição é uma coisa mecânica.
E as coisas mecânicas, o computador faz melhor do que a gente. Agora, a percepção da verdade no nível que for, de acordo com a nossa melhor capacidade de compreensão, isso o computador não pode fazer por nós, né? Só nós é que, com uma mente atenta, clara, lúcida, vazia, não entulhada, né, com liberdade em relação aos conhecimentos, a gente pode, aqui e acolá, receber uns lampejos, uns flashes, uns insights da verdade e formando cada vez uma compreensão mais ampla e mais profunda. Então, vocês veem que isso está na missão da Sociedade Teosófica, né? Uma compreensão e realização que pressupõe uma vivência, né, da sabedoria atemporal. Então, é algo que realmente é um desafio para todos nós. E, em grupo, a gente pode ir muito mais fundo, muito mais longe do que sozinho. Porque toda vez que várias mentes tentam entender, tentam compreender, tentam decifrar coisas metafísicas, coisas difíceis, que não podem ser adotadas como meras crenças. A gente precisa fazer o encadeamento para ver a lógica do panorama, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso demanda uma mente livre, né? E a liberdade de pensamento ela é assegurada e garantida, né, numa resolução do Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, exatamente porque a verdade, nesse sentido, ela nunca é percebida se não houver liberdade na mente, né? Sempre que se adota um padrão mental, por mais elevado que seja, né? Se a Sociedade Teosófica se transformar na sociedade dos crentes, dos mestres, da reencarnação, do karma, da evolução, dos 7 raios, dos skandhas, disso, daquilo, né? Ela vai tratar de coisas muito bonitas, mas ela perde o poder transformador maior que ela tem. Porque a crença é sempre uma coisa mais parada, mais estratificada, né? Menos vital do que essa coisa que a gente vai descobrindo juntos, vai aprofundando juntos e vai muito além das crenças, né? Vai a percepção de acordo com a nossa melhor compreensão. E é interessante que a verdade, que é o nosso objetivo maior, seja através do estudo das religiões, da filosofia, da ciência, né, do autoconhecimento, de todas as maneiras em que a gente pode tentar compreender a nós mesmos e compreender esse universo onde vivemos e esse fenômeno fantástico chamado vida, não só no plano físico, mas em todos os planos que coexistem aqui e agora, né? Então, isso é material de experimentação e não apenas de informação. E num grupo unido, um grupo de pessoas com mente aberta, e pessoas que não estão querendo se autoafirmar nas suas opiniões, e pessoas que não estão querendo aparecer e, de alguma maneira, brilhar, né? Um grupo em que não haja manipulação da consciência alheia, um grupo em que não existam os que sabem e os que não sabem, um grupo em que até a pessoa que está chegando pela primeira vez vai poder aproveitar alguma coisa, dada a simplicidade que se possa trazer os temas, sempre relacionando essa sabedoria atemporal com o viver de cada um. Então, eu vejo, Ana Cristina e amigos, que as frequências vibracionais que podem ajudar o movimento teosófico são aquelas que estão nos níveis mais sutis da consciência. Então, a gente fala muito na Sociedade Teosófica do plano físico, do plano astral, do plano mental e dos outros planos, causal, búdico, monádico, etc, etc. Uma coisa é descrever esses planos intelectualmente. Outra coisa é produzir a abertura para esses planos superiores.
E é interessante a gente observar, a nossa literatura fala que são níveis diferentes de matéria, né? Níveis de densidade de matéria, né? Então, assim como no mundo físico, no plano físico, existe a matéria sólida, a matéria líquida, a matéria gasosa, que tem densidades diferentes, né? Enquanto a matéria gasosa, dependendo, ela vai sair flutuando, vai sair voando por ser mais leve do que o ar, às vezes, né? A matéria líquida e a sólida, enfim, você vai ver diferenças de densidade. A literatura fala que a matéria astral ou emocional ela é mais sutil do que a matéria física, mas ela é mais densa do que a matéria mental, né? Vocês podem reparar que quando o mais denso entra, o mais sutil sai. Se você tem um copo vazio, ele está cheio de ar. Na hora que você coloca a água, o que acontece com o ar que estava naquele copo? Sai, né? Porque a água é mais densa do que o ar, né? Assim, a nossa natureza, que envolve esses planos mais sutis em nós e na natureza. Assim como a gente está aqui respirando o ar, compartilhando de alguma maneira, hoje não, porque estamos cada um na sua casa por causa do Covid, né? Mas o ar se compartilha, o líquido se compartilha, enfim. Nesses mundos internos, nós estamos compartilhando também aqui agora, né? E aí você vai ver que o mental ele é mais sutil do que o astral. Quando você está aborrecido, o que acontece? O seu astral está agitado, está vibrando, está pesado, e o seu mental fica pesado, ele não consegue raciocinar com leveza, com clareza, com desprendimento. A mesma coisa você pode falar em relação ao nosso mental e aos níveis mais sutis do que o próprio mental. E aí a frequência vibracional que a gente precisa são essas inspirações, esses insights, essas luzes que vêm de uma região ainda mais sutil do que o pensamento, que elas não são incompatíveis com o pensamento. Mas as grandes verdades, elas não são descobertas apenas por raciocínio lógico. Pelo contrário, se a mente estiver muito carregada, muito pesada, ela não vai ver, ela não vai compreender, né? Dizem que a grande maioria das descobertas científicas, os cientistas ficam quebrando a cabeça no laboratório, quebrando. Aí, na hora que ele sai de férias, que ele larga tudo, pá! Ele descobre, vem um insight daquilo que ele estava tentando descobrir com aquele intelecto dedutivo, racional, lógico, etc. Não que a verdade seja ilógica ou irracional, mas ela vem de uma dimensão mais sutil, né? A percepção da verdade ela é uma operação da consciência num nível ainda mais sutil do que o pensamento, né? E depois o pensamento vai vestir aquela percepção, aquela compreensão com palavras, com explicações, com uma lógica, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo que para uma reunião teosófica ter qualidade vibracional, eu vejo a necessidade das pessoas se esvaziarem, de não existirem verdades prontas, nem as chamadas, aquelas que assim são chamadas pela literatura teosófica, né? Até mesmo a existência dos Mahatmas, eles não querem impor isso, não, né? Quando houve aquela discussão lá em Londres, que o Alfred Sinnett era candidato a presidente da Loja Teosófica de Londres e a Anna Kingsford era outra candidata. A Anna Kingsford não acreditava na existência dos mestres. E, no entanto, eles... E o Sinnett era um correspondente. O Sinnett trocava cartas com eles, né? E, no entanto, eles mandaram uma mensagem dizendo ela é a pessoa ideal nesse momento para ser a presidente da Loja de Londres, mesmo sem acreditar na existência dos humildes servidores que se encontram à frente da boa lei tibetana. Foi assim que eles próprios se autodefiniram, né?
mesmo que ela não acredite na existência desses humildes servidores que se encontram à frente da boa lei tibetana, ela, no momento, ela é melhor pela campanha que ela tinha feito contra a vivissecção de animais e outras campanhas que ela tinha feito. Ela é a pessoa mais apropriada para levar essas verdades ao mundo, né? Mesmo sem acreditar na existência dos mestres. Então, isso mostra a liberdade de pensamento, que a verdade nunca pode ser imposta a ninguém. Então, quando me perguntam quem são esses mestres, eu falo, existe um fato histórico, que a Helena Blavatsky falava na existência dos irmãos mais velhos, ela sempre falava, e existem as cartas que estão lá no museu. Agora, você é que vai fazer a sua reflexão para ver se faz sentido a existência de homens perfeitos que já se retiraram da vida comum, né, para inspirar, para iluminar, para, de alguma maneira, ajudar a evolução da consciência humana. Então, isso é matéria para descoberta de cada um, não é matéria para ser imposta a ninguém como verdade, né? Tanto que a própria HPB foi acusada de charlatã, talvez a maior charlatã do século XIX, né? E 100 anos depois, a mesma instituição que a acusou, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, se retratou, né? E para ela foi assim, um sofrimento muito grande ter sido ridicularizada como uma charlatã. Então, eu falo isso para mostrar que a Sociedade Teosófica é uma sociedade sui generis. Ela não tem outra igual, porque todas as sociedades, em geral, instituições dessa natureza, instituições espiritualistas, ela tem uma crença oficial, ela tem um padrão mental. E a pessoa que não se encaixar naquele padrão mental, ela é um peixe fora d'água, né? Agora, eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo da nossa sociedade? Nós estamos transformando ela numa sociedade de crentes? Ou nós estamos trazendo vida e vitalidade a cada grupo, a cada reunião, mediante uma mente aberta, um questionamento livre, né? Um receber as informações que a gente não tem como verificar, porque muitas são informações ocultas, informações que vêm de clarividentes, receber como possibilidades e não como verdades absolutas, né? Até porque a verdade é algo que só a própria pessoa pode ver, só a própria pessoa pode descobrir. E a gente acaba vendo que nessa chamada literatura teosófica, se ela for pesquisada, a gente vai descobrir uma coerência tremenda no panorama que ela apresenta. Panorama fantástico. Mas muitos detalhes podem ser equivocados também. E aí, cabe a cada um ir fazendo sua própria compreensão para que a gente não seja repetidores mecânicos de pseudo-verdades. Porque a verdade que o outro viu, mas que eu não sou capaz de ver ou de compreender por mim mesmo, para mim ela não é verdade, ela é informação. Não é assim? Então, a gente precisa perceber que essa tal verdade que é superior a qualquer religião, na verdade, ela é profundamente transformadora, profundamente libertadora. Como diz lá Jesus Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas entendam que ela não é um jogo de palavras, ela não é uma repetição mecânica de ensinamentos, nem repetição dos nossos próprios saberes, porque toda repetição ela é simplesmente trazer um registro que está na memória. E a verdade ela está muito além disso. Eu não estou nem falando da verdade de fatos práticos e objetivos, né? Qual é o caminho mais curto para se chegar em tal lugar? Não é essa verdade ordinária. Estou falando da verdade existencial, da verdade de compreender o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, qual a importância e o valor dos relacionamentos, né? O que significa o egoísmo na conduta humana, o que ele gera, aonde ele leva, que mundo que ele cria,
né? Qual a nossa responsabilidade nesse mundo? São questões tão fundamentais de natureza existencial que essas verdades elas são captadas em planos mais sutis do que o pensamento e depois trazidas pelo pensamento sob forma de ação benéfica, ação construtiva, ação harmônica, ação agregadora. Por isso que nas reuniões teosóficas os nossos egos têm que estar do lado de fora. Se a gente deixar o ego entrar no trabalho teosófico, a gente está poluindo, a gente está contaminando, a gente está obstaculizando o fluxo da sabedoria. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que perceber o nosso próprio ego, né? Quando ele vem sob a forma de vaidade, sob a forma de autoafirmação, sob a forma de antipatia. Não gosto de fulano, o jeito de fulano me incomoda. Cara, na sociedade teosófica, você trabalha com quem tiver ao teu lado. Não interessa se é gordo, se é baixo, se é feio, se é bonito, não interessa nada. Quem tiver junto está ali para aprender junto, para compartilhar junto, né? E quando a gente se coloca nessa posição de humildade, que a gente é igual a qualquer outro que esteja do lado, para aprender juntos, né? A gente não vai querer impor as nossas verdades a ninguém. A gente vai ver que, às vezes, as pessoas mais simples, mais humildes, às vezes têm uma percepção mais aguçada e mais profunda do que nós ou do que outras que são muito eruditas, que sabem tudo, né? Então, assim, eu acho que as frequências vibracionais que nós precisamos atrair dependem da compreensão da nossa própria mente, de compreender que onde o mais denso entra, o mais sutil sai, né? Então, para que a gente possa trazer luz, trazer verdade viva a cada reunião, a cada momento, lampejos, insights, né? Que são aquilo que faz uma reunião ficar vibrante, ficar rica, ficar interessante, né? Muito mais do que ficar repetindo coisas que ficam monótonas, que não tocam o coração das pessoas, né? Então, assim, o poder de um grupo teosófico que compreende esses princípios e esses propósitos, ele é extraordinário. Ele é um poder de uma grande transformação para aqueles que dele estão participando, como para a coletividade, trazendo uma luz no plano mental, trazendo uma luz no plano astral e trazendo ações práticas e benéficas no plano físico, né? Mas, para isso, cada membro precisa compreender que essa é uma sociedade muito sui generis. Ela é uma sociedade que pretende ser aberta aos planos superiores. A tal verdade viva que a Blavatsky fala, que tem uma vitalidade que só essa verdade viva pode trazer, né? Mas se a gente adota o padrão mental, se acomoda no padrão mental, se acomoda na crença, o que acontece? A vitalidade vai embora, a reunião fica monótona e a gente não cumpre esse potencial maior. Não estou dizendo que não seja bom em algum nível, sempre é bom em algum nível, né? Mas o potencial que existe num grupo desses é extraordinário. É como se cada um de nós fosse um laboratório vivo e quando a gente entra numa reunião dessa, eu não estou falando aqui de terapia de grupo, não. Estou falando da gente se esvaziar para entender a natureza humana, para entender a vida, para entender tantas coisas. Até um tema tão simples e tão usual na sociedade teosófica. Por exemplo, reencarnação. Existe reencarnação? Não existe reencarnação. Se a gente ficar num nível muito superficial, a gente fala, existe. Ou outro, um materialista, vai dizer que não, ainda que o sujeito não precisa acreditar em nada para vir para a sociedade teosófica, mas ele pode até se sentir um pouco desconfortável se ele for um materialista que não acredita, né? Mas você vai olhar, se a gente é muito identificado com a personalidade, com o eu, com essas idiosincrasias, esses quereres,
essa mentalidade, essas coisas todas, talvez a gente possa dizer, cara, a reencarnação não existe. Porque tudo isso provavelmente morre. Né? Tudo isso se apaga. Agora, se a gente descobrir, além desses níveis pessoais, um estado de consciência impessoal, um estado de consciência não egóico, um estado de consciência de esvaziamento, ainda que seja por pouco tempo. Nem sempre a gente consegue isso muito tempo, não. Muitas vezes é por alguns instantes. Né? A gente percebe que existe algo mais além da pessoa. Talvez esse algo mais possa nascer novamente num outro bebê e começar um novo mergulho de identificações, acumulações, saberes, identificações, que depois vai ter que desmanchar tudo de novo. Né? Então, qual é a ótica? É uma ótica pessoal? Eu poderia dizer, eu acho que nessa ótica a reencarnação não existe. Não, é uma ótica de algo que transcende a tudo que é pessoal, e isso é muito difícil para nós, porque nós somos super identificados com a pessoa que somos. Né? Mas, como eu disse, na reunião teosófica, o ego tem que estar lá fora. E aí a gente vai ter um compartilhar, a gente vai ter um aprender junto de uma qualidade totalmente diferente. E aí, o tipo de vibração que a gente vai atrair para essa reunião são vibrações iluminadoras, inspiradoras, elevadoras. Né? Isso transforma a gente, isso transforma o mundo. Mas se nós não tivermos consciência de como o nosso ego entra em cena, como a nossa mente opera, né? Como a gente se acomoda em crenças e quer impor as nossas verdades aos outros, né? Aí a coisa fica estagnada, perde a vitalidade, perde esse potencial fantástico que um grupo ou uma loja teosófica tem de iluminar a consciência humana, individual ou coletivamente. Então, assim, é lógico que o ambiente de uma loja, se ele pudesse ser um ambiente exclusivo, melhor, porque os ambientes eles ficam magnetizados com a energia que se faz naquele local. Então, se você muitas vezes você não tem um local para o grupo ou para a loja se reunir, aí tem que se reunir na casa de alguém, ou no escritório de alguém, ou no consultório de alguém, onde as vibrações se misturam. Né? Às vezes não tem aonde, tudo bem, é o que dá para fazer. Às vezes você vai se reunir no parque da cidade, debaixo de uma árvore, se não chover, ou na biblioteca daquela cidade, por exemplo. Isso acontece em muitos lugares no Brasil e no mundo. Né? Mas sempre que a loja ou o grupo puder ter um espaço exclusivo, uma sala que seja, né? Aquelas vibrações ficam ali impregnadas nos átomos físicos daquela sala, daquele ambiente, e depois essas vibrações voltam mais facilmente para um reflexo, vamos dizer assim, num outro nível de aprofundamento ainda maior, um outro encontro, numa outra reunião, vamos dizer assim. É importante que tem uma passagem das cartas dos Mahatmas que fala que um grupo que queira, de alguma forma, receber benefícios espirituais no sentido real, ele precisa ser como os dedos de uma mão. Né? Até ele fala assim, o que fere A deve ferir B. O que regozija B deve regozijar C. Então, você vê que é um grau de união num nível mais elevado, num nível impessoal, que permite que esse grupo em conjunto receba da natureza, do universo, de seres iluminados que vivem em níveis muito altos e muito sutis, essas influências elevadoras, essas influências de sabedoria, de amor, de compaixão. Mas, para isso, tem que haver essa fraternidade, que não é apenas tolerância, não, é mais. Fraternidade real é amor. Quando a gente está no nível da tolerância, a gente está no ego. Né?
quando a gente consegue ver que há um coração atrás daquele ego, né, provavelmente a gente entra no nível do amor, que é a verdadeira fraternidade. A verdadeira fraternidade é amor, né, que é a unidade da vida. A unidade da vida é amor, né, aquilo que soma, que agrega, enfim. Então, eu vejo que muitas coisas são importantes, né, que os estudos sejam feitos com clareza, né, com o máximo de profundidade. Muitas vezes que as pessoas estudem previamente o tema que vai ser abordado, para que elas já tragam reflexões e, na hora, possam melhor e mais profundamente refletir juntos, né? Sempre com essa abertura para o diálogo, nunca ter autoridade de quem sabe e quem não sabe. Essa é a maior furada que a gente pode cometer num grupo ou loja teosófica, né? Somos todos aprendizes. E os ensinamentos mais profundos, por incrível que pareça, são os mais simples. São os mais simples. Às vezes difíceis de vivenciar, né? Mas simples de ver e de compreender. E se a compreensão for realmente clara, a ação virá espontaneamente condizente, né? Não vai ser fruto de uma dualidade intelectual, né, de ter que pôr em prática alguma coisa à força. Não. Quando a compreensão é clara, a atitude vem sob a forma de ação sábia. Enfim, é um tema muito vasto, esse que vocês propuseram para esse encontro da primavera. Certamente vai ser muito bem explorado pelos painelistas, né? Mas eu acho que é uma reflexão muito importante. O que nós estamos fazendo nessa sociedade? Qual é o nosso propósito? A que causa nós servimos, né? Não adianta ficar repetindo chavões, não. Isso é uma resposta interna, uma coisa... Eu, uma vez, encontrei uma pessoa que tinha sido membro da Sociedade Teosófica há mais de 30 anos atrás e depois se afastou, né? E eu encontrei essa pessoa, comecei, e aí, vai lá na Sociedade Teosófica, aparece lá e tal. Aí ela falou assim, se eu fosse lá, só se fosse para convencer as pessoas que a sociedade devia fechar. Eu falei, por quê? Porque aquilo é um bando de velhos cristalizados, pessoas que ficam repetindo as mesmas coisas, aquela coisa sem vida, não sei o quê. Cara, eu levei um choque quando essa pessoa falou isso comigo, né? E por incrível que pareça, quem falou isso foi uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que tem uma vida, tem uma intensidade, tem uma vitalidade mesmo no seu modo de ser e de viver, né? Na época, eu fiquei refletindo muito sobre isso e depois a compreensão que eu cheguei foi a seguinte, olha, se eu estou em um grupo teosófico ou loja teosófica cristalizado ou estagnado ou sem vitalidade, aquela coisa monótona, né, é porque eu estou permitindo que seja assim. Não como autoridade, mas como ênfase, como energia, né? Então, se você participa do grupo, você é responsável por fazer que a reunião seja interessante, que a reunião seja viva. E não aquela coisa do hábito, né? Às vezes, a frequência à loja ou ao grupo vira um hábito, do dia tal a tal hora, dentro da agenda semanal da pessoa, então ela está dedicando a pontinha do dedinho dela, né? Enquanto o que a gente precisa é descobrir o potencial desse grupo para não dedicar a pontinha do dedinho, mas o nosso coração, né? A nossa vontade de descobrir, de entender, de decifrar, de melhorar. Não só melhorar a si mesmo, não é para ser melhor do que ninguém, mas para se relacionar melhor, para viver melhor, né? Então, nosso desafio é muito grande. E a Sociedade Teosófica foi muito bem concebida por esses seres que inspiraram os fundadores para que ela fosse uma sociedade de livres pensadores, para que ela não tivesse uma crença oficial, para que ela fosse o espaço onde a verdade pudesse vir
através da consciência de muitos que vieram ao longo dessa estrada que se abriu e que já dura aí quase 150 anos, né? Então, essas verdades vêm, elas são corporificadas em palestras, em escritos, artigos, em livros, né? E elas ficam. Mas cada pessoa que pegar o artigo, o livro ou a palestra, ela vai ter que descobrir dentro dela essas verdades. A mera repetição não vai significar nada, né? O mero ajustamento também não. Então, assim, é uma sociedade única, é uma sociedade sui generis, é a única que eu conheço que não tem um padrão oficial de pensamento, né? E exatamente esse é o diferencial dela. Agora, se nós, membros, não compreendemos esse diferencial e transformamos ela numa igrejinha dos crentes, da reencarnação, do karma, dos mestres, dos 7 raios, ficamos só no padrão da crença, a vitalidade vai embora e o nosso poder de ação fica extremamente reduzido. Não sei como é que está meu tempo, Ana Cristina. Não sei também se eu correspondia ao que se esperava a respeito desse tema, mas foi o que eu consegui entender agora, junto com vocês, já que eu não tinha uma palestra pronta, né? Eu tinha questões a respeito do tema, desde que o tema foi apresentado, e que eu desenvolvi aqui junto com vocês, mas me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer complementação que vocês queiram fazer. Eu sou apaixonado pela Sociedade Teosófica, não como se ela fosse uma igreja. Eu sou apaixonado pela forma magistral com que ela foi concebida e pelo espaço maravilhoso que ela é. Porque é assim que eu entendo a Sociedade Teosófica. Ela é um espaço de convivência, ela é um espaço de aprender junto, ela é um espaço de troca, não é troca pessoal, ainda que a gente tenha muitos amigos no nível pessoal, mas o trabalho em si, ele não depende de quem está do lado, se é amigo ou não é, ele vai com quem tiver, porque é um propósito que está além do nosso interesse meramente pessoal. Então, sou apaixonado por essa sociedade, muito feliz de poder ser membro dela desde que quando eu completei 10 anos de idade, né? E hoje eu já vão aí uns mais de 50 de que isso aconteceu, né? E de ainda poder me dedicar um pouquinho, de poder aprender junto com vocês, de ter podido servir como presidente nacional, sem ser melhor do que ninguém, sem ter autoridade sobre ninguém, por ter dado alguma contribuição no Conselho Internacional, até mesmo na redação da missão, que hoje é tão importante como uma diretriz para o nosso movimento, né? Então, só uma paixão muito grande me traz a descobrir por mim mesmo que esse movimento ele tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Mas, para isso, cada um tem que descobrir por si mesmo, para não cair na mesmice, para a gente não fazer, não apequenar a grandeza que é esse trabalho, né, através de um mero hábito de frequentar uma loja, um grupo, ainda que isso possa ter um valor, mas, a meu ver, limitado, né? O valor maior está em tudo que a gente aprende junto e se transforma junto e serve ao mundo, serve à humanidade. A gente acendendo a luz junto, essa luz ilumina o mundo, né? O pouco que a gente conseguir já faz uma diferença muito grande. Então, não sei se eu me estendi demais, mas eu devolvo a palavra para a coordenadora regional, Ana Cristina, para ela dizer o que a gente vai fazer, e a minha lâmpada acabou de apagar agora. Marcos Rezende, muito obrigada pela sua brilhante exposição. Que contribuição, né? É isso mesmo. Você falou de muitos pontos aqui que nós vamos abordar nesses dias de encontro da primavera. Eu estava aqui ouvindo você falar sobre a inspiração. Nossa, como foi fantástica a inspiração desses mestres, desses seres, né, aos fundadores da Sociedade Teosófica. E até hoje nós nos sentimos
tocados por essa inspiração, o que nos leva adiante nesse propósito de caminhar juntos dentro da sociedade teosófica. E como você disse, né? Nós somos aprendizes, nós temos que ter essa humildade, que nós estamos aqui nesse caminho e ninguém aqui é melhor do que o outro. Nós estamos aprendendo juntos, né? E esse aprendizado não é uma coisa morta. Ele é vivo, ele é de momento a momento e por isso que traz essa riqueza, né? A sociedade teosófica, ela precisa disso, né? Investigadores capazes de viver momento a momento. Esplêndida exposição, muito obrigada. Nós ainda temos um tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Marcos, quiser fazer algum comentário. Marcos, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu sei que nós estamos ainda nesse processo de adaptação, mas quando nós falamos de trabalho de loja, claro que nos vem à mente os ambientes das lojas presenciais. Nós vivemos uma nova realidade das reuniões pelo Zoom, reuniões à distância. Você tem realizado um excelente trabalho, nossos irmãos também, de Brasília e também dos outros estados, começaram a trabalhar pelo Zoom e têm realizado um grande trabalho que atende a pessoas que não podem ter reuniões na sua cidade, que não podem se deslocar presencialmente, mesmo agora nesse retorno gradual. Trazendo isso para o campo das frequências vibracionais, como você entende essa nossa realidade? Quais são os pontos que você considera, assim, digamos, favoráveis nessa nova forma de se reunir? E quais os pontos que podem ser melhorados ou que talvez ainda nesse momento não atendam aquelas características das reuniões presenciais? Ô, Ana, eu sou a favor da reunião presencial, né? Porque eu acho que o contato pessoal ele tem uma energia mais intensa, né? Além de que no contato pessoal você não se limita só à palestra, né? Ou à reunião. Por exemplo, Encontro da Primavera, que eu já fui com vocês, acho que foi em Teresópolis ou foi em Mendes, não sei onde foi. Aí a gente tem um momento do cafezinho, a gente tem um momento do almoço, a gente tem um momento musical com você e com outros tão legal. A gente tem um nível de interação presencial que realmente ele é maior e mais intenso do que o virtual, né? O virtual acabou, desligou, cada um já está na sua casa, no seu mundo, no seu eu, enfim. Agora, tem a grande vantagem de chegar a pessoas que não podem ir, pessoas que estão em outros lugares do Brasil e do mundo, né? Então, ao mesmo tempo, você amplia a rede de possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, você limita um pouco no nível da intensidade, no nível da interação, né? Então, uma coisa que nós já fizemos lá no ITB, uma vez fizemos durante um momento que a pandemia parecia que ia dar um refresco, acho que foi no Réveillon, eu acho. Nós fizemos um encontro misto, em que tinha várias pessoas presentes, né, lá com as suas máscaras, os assentos lá distantes e tal, e tinha uma câmera e tinha um telão. Então, algumas pessoas participaram de longe, porque não puderam vir, tinha pandemia, tinha tudo isso, e outras estavam ali interagindo de uma forma mais efetiva, né? Então, eu acho que essa revolução tecnológica ela veio para ficar. Isso é um resultado da pandemia, porque hoje do celular você fala com qualquer pessoa do mundo, conversando, olhando a face da pessoa e a pessoa olhando a sua e sem pagar mais caro por isso, né? Se você já tem a sua assinatura de internet, você não vai pagar mais por isso. Então, assim, é uma tecnologia muito revolucionária que antes da pandemia ela vinha engatinhando e, por força da pandemia, ela entrou com força total, né? Agora, o que interessa da sua questão, que é uma questão que está sendo debatida
Tem até um grupo de trabalho para tratar dos grupos virtuais, né? Entenda que o fato de você sair da sua casa para ir para a loja teosófica é um deslocamento, é um desgaste, é isso e aquilo, mas também é um ato de amor, é um ato de doação, né? Quando você vai viajar para uma escola de inverno, para o encontro da primavera, você tem que pegar um avião. Se você olhar pelo lado físico pessoal, você fala, isso é desgaste, isso é cansativo, isso é despesa. Mas o espiritual, ele não é só o que a gente fala. O espiritual é a energia que a gente põe, né? E quando você... Eu, por exemplo, para falar hoje aqui com você, tudo que eu tive que fazer foi chegar em casa um pouco antes para poder estar a postos. Mas se você tivesse me convidado para um evento presencial, eu ia ir para o aeroporto, eu ia ter que pegar o ônibus, eu ia ter que... Olha a energia que eu ia dar para a mesma coisa, né? Então, eu acho que já que essa revolução veio para ficar, o futuro é os encontros mistos, em que as pessoas que puderem estar presencialmente vão estar ali e aquelas que não puderem vão ter um telão em algum lugar e que elas vão interagir de alguma maneira sem sair das suas próprias casas. Mas eu sou partidário do presencial, é o que me encanta mais. Exatamente, é toda essa preparação, né? Você já vai criando uma atmosfera que vai te colocando já naquela vibração, naquela frequência. Muito bem. E quando você sai da sua casa, da sua cidade, você sai do seu eu também. Você cria uma abertura diferente. Você estando na sua casa, no seu mundo, nos seus compromissos, você acaba ficando mais autocentrado, entendeu? Então, sair um pouco ajuda muito na qualidade do trabalho que vai ser feito. Sim, maravilha. Vamos ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Tem muitos comentários aqui, Marcos, as pessoas agradecendo muito, achando excelente a sua exposição, brilhante contribuição, as nossas reflexões sobre o tema. Gratidão, Marcos, maravilhosa exposição, gratidão, muitos agradecimentos. Bom, gente... Não precisa agradecer, não. Isso a gente faz junto, né? Não tem que agradecer. Porque agradecimento, se bobear, vai para o ego, aí atrapalha. Vamos deixar essa parte. Acho que você não tem esse problema, Marcos. A gente sabe. A gratidão é uma ótima vibração também. Nós sermos gratos, nossa, isso é maravilhoso. Como é bom. Mas é uma gratidão de afeto recíproco. Todos nós agradecemos a todos pelo carinho que nos abraça. Exatamente. Abriu o caminho, olha, para o assunto. O pessoal falando aqui. Muito bem. Amigos, Sérgio Fernandes, alguma pergunta? Regina? Podem abrir o microfone, por favor. Não, pergunta. Eu queria falar alguma coisa depois. Sim. Quem falou aí, gente, eu não estou conseguindo ver todos vocês. O Sindone. Regina, eu falei, mas Regina está na frente. Tá, então, não, Regina, por favor. Bom, o que eu quero dizer é que eu estou muito satisfeita com esse encontro. No ano passado nós não tivemos e fez muita falta nessa longa sequência desses encontros. Eu concordo com o Marcos que o presencial é outro nível, mas é o que podemos agora e importante que não deixamos de fazer, né? Marcamos esse espaço, conseguimos nos encontrar, preparamos e tem essa facilidade de contar com pessoas de vários pontos do Brasil. Talvez no presencial nós não tivéssemos, íamos ficar restritos mais ao Rio de Janeiro, talvez 1 ou 2 só de fora. Então, vamos aproveitar a oportunidade. E quando voltarmos aos presenciais, também que bom. Foi ótimo, Marcos, eu adorei. Na realidade, o Marcos foi um pouco o inspirador do assunto desse encontro. Ele fez um comentário lá no seminário sobre educação, que eu depois cheguei até comentei com o pessoal. Gente, olha, ele marcou uma coisa de como a nossa sociedade filosófica é sui generis. Realmente é. Em qualquer lugar do mundo que nós formos, nós vamos nos sentir em casa, mas dentro de uma diferença enorme, de um sistema completamente diferente de cada lugar, mas tem alguma coisa, tem um fio, né?
um fio escondido que nos une realmente de alguma forma interessante. E a gente percebe isso. E não estamos aqui à toa, vemos atraídos por alguma coisa dentro de nós, com certeza. Então, estamos começando muito bem nosso encontro e que amanhã todo mundo volte, que nós estejamos aqui continuando, né, a pesquisar. Amanhã nós temos aí na parte da manhã, ó, o Cláudio Cruz, do Espírito Santo, a Raquel Campanati, de Minas, o Marcos Zeri, de São Paulo, que vão continuar vindo com outras óticas, com outro jeito de ser, esse mesmo tema. E na parte da tarde, a gente vai mudar um pouquinho e vai colocar o tema O Livro da Vida. E aí teremos mais outras participações. Do Gabriel, aí é o pessoal mais do Rio de Janeiro. Gabriel, Carlos Emanuel e Everaldo Correia. Então, todos estão convidados e tem uma surpresa também no final, mas surpresa eu não posso falar. Então, por favor, estamos aguardando vocês amanhã, tá? Maravilha. E sem esquecer que domingo também teremos, pela parte da manhã, né, uma apresentação aí maravilhosa de nossos irmãos que vão trazer aí joias, né, de participação aí, trabalho teosófico, para elevar a frequência vibracional aí com as suas presenças. Excelente mesmo. Muito obrigada, Regina, aí pelos seus informes. Amanhã nós iniciaremos às 9 horas da manhã com uma introdução, que eu farei introdução, depois o painel, como a Regina falou. Na parte da tarde, a Regina também vai fazer uma introdução e depois o painel. E seguimos aí, então, com outras atividades. Todos vocês estão convidados, Marcos Rezende também está aí convidadíssimo para participar aí dos outros dias, havendo possibilidade. É muito bem-vindo, claro, né? A sua contribuição aí é maravilhosa. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na nossa abertura. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Acho que a Sindó, né? Tinha falado que ia falar depois da Regina. Sindó, sim. Eu queria falar também do meu amor, do meu encantamento pela Sociedade Teosófica, por esse laboratório maravilhoso que é a Sociedade Teosófica. Eu vejo assim, não só na loja da qual eu participo, mas em quaisquer lugares onde eu esteja, mesmo falando virtualmente, eu percebo que há uma grande interação, uma grande conexão entre as pessoas. Quando eu entrei para a Sociedade Teosófica, eu já falei isso em outras vezes, vou repetir hoje, uma das coisas que mais me encantaram foi eu observar, porque eu estava entrando, então eu estava observando tudo, né? Observar o desempenho de cada irmão nas reuniões formais na loja Nirvana, ou então reuniões informais no cafezinho, ou lá fora, naquele banco que tinha na Imperatriz Leopoldina, sentada ali. E eu fiquei profundamente tocada, encantada pelo desempenho das pessoas da Sociedade Teosófica. Não era só da loja Nirvana, eram várias pessoas, e em vários momentos diferentes, vários dias. Aquilo me tocou de tal forma que eu imediatamente procurei a Shirley e perguntei por um papel. Você não tem aí um papel para eu... Mas que papel? O papel, eu quero ser membro da Sociedade Teosófica, não posso? Ué, mas a senhora já quer? Eu falei, quero sim. Então, eu estou dando meu depoimento para dizer que eu vejo a Sociedade Teosófica como um grande e agradável, instigador, inteligente laboratório para a nossa qualidade de vida, para o nosso caminhar, para a nossa melhoria e auxílio da humanidade. É assim que eu vejo. A cada irmão que fala, às vezes a gente percebe que nem tudo é perfeito, nós também não somos perfeitos o tempo todo, né? Também não vou chegar a tanto, mas
Eu percebi isso nos irmãos e continuo percebendo. Se eu volta e meia existe algum desencontro, alguma coisa, alguma palavra mal colocada, e logo aquilo se ajeita, porque eu acho que a gente está na mesma sintonia. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu, comigo mesma, tenho essa certeza. Nós vibramos na mesma faixa. Continuo muito feliz por estar na Sociedade Teosófica. Fui eu que busquei, ninguém foi me pegar na rua, ninguém foi me pegar em lugar nenhum pelo colarinho para levar ela para dentro. Eu quis ir, eu estudei, eu observei as pessoas, tive essa oportunidade e estou felicíssima, continuo muito feliz, muito mesmo. Agradeço mesmo a Senira que fala, né? O merecimento kármico, bendigo o merecimento kármico que tive por vir estar aqui com vocês. Online, presencial, também prefiro presencial, claro que sim. Mas se não dá para ser presencial, que seja online, também está ótimo. Muito obrigada, Marcos, muito obrigada a cada irmão da Sociedade Teosófica do mundo todo. Eu sou muito grata a todos vocês e a Helena Blavatsky e a todos que participaram da fundação da Sociedade Teosófica. Muito grata. Muito obrigada, Xindó, pelo seu depoimento aí. Realmente você expressou o nosso sentimento, né? Estamos vibrando aí numa frequência parecida a todos nós aqui, irmãos e irmãs da Sociedade Teosófica, e que continuemos assim vibrando com essa frequência espiritual, essa frequência de investigação, de simpatia e de colaboração uns com os outros. Namastê, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos então ao nosso encerramento dessa reunião de hoje, de abertura do encontro da Primavera 2021. Amanhã teremos reunião a partir das 9 horas, no domingo também teremos reunião. Muito obrigada, Marcos Rezende, mais uma vez, pela sua presença. Eu que agradeço. E brilhante exposição. E temos que agradecer sim, agradecemos mesmo, tá bom? Obrigada, queridos irmãos. Namastê. Vocês podem abrir suas câmeras agora para que a gente possa se despedir e que vocês apareçam aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, meus irmãos. Namastê. Namastê. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigada, todos. até amanhã. Até amanhã. Oi, Amanhã. Cira. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Prazer, Marcos. Thank you.